Olá, mestre. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Sampaio e agora nós vamos tratar sobre mais um capítulo, rumos e marcações. Vamos lá. Sabemos que toda embarcação, quando está navegando, é necessário saber para que direção tomar, né? Essas direções têm referências. Então, quando nós apontamos a nossa proa para determinado lugar, nós estamos nos dirigindo a um determinado rumo, a uma determinada direção. E para isso é necessário sabermos quais são as referências naturais pelas quais nós podemos obter para que possamos chegar até o nosso destino, tá? Então, o que é rumo? O rumo é uma direção qualquer tomada pela proa da embarcação. Só que esse rumo, ele precisa ser mensurado. Existe uma grandeza. Então, esse rumo tem uma grandeza. É essa grandeza que nós vamos aprender agora a tomar como referência a partir de um determinado ponto, tá? Então, vamos falar sobre a Terra, né? Nós sabemos que a Terra é um grande imã gigante, aonde nós temos aqui o Polo Norte e o Polo Sul. Nós temos aqui o Polo Norte é o polo negativo da Terra e o Polo Sul é o polo positivo da Terra. Então, toda barra metálica devidamente magnetizada, ela estará sempre direcionada, sempre apontando para o norte magnético terrestre, tá? Mas norte magnético, existe algum outro norte? Sim, existe o norte verdadeiro, que é o norte que é plotado nas cartas náuticas. A navegação por GPS também é uma navegação verdadeira. Toda a navegação eletrônica, ela tem como referência o norte verdadeiro. Então, o nosso rumo e marcações serão verdadeiras se fizermos pela referência do norte verdadeiro. Pois bem, mas a maioria das nossas navegações são navegações interiores. E, para tanto, nós utilizamos a bússola, né? Então, é o princípio da bússola. A bússola é um corpo metálico, existe uma agulha, um corpo metálico chamado agulha no interior da bitácora, né? dessa agulha, aonde essa agulha está devidamente magnetizada, né? Imantada e aponta sempre para o norte magnético da Terra, sempre voltada para o norte magnético da Terra. Portanto, nós vamos tomar como referência de navegação, alguns nortes, né? Nós temos aí o nosso norte verdadeiro, né? O norte verdadeiro, que é o norte verdadeiro da Terra, norte verdadeiro. Vamos colocar aqui, né? Os nossos rumos, eles podem ser verdadeiros, os nossos rumos podem ser magnéticos, né? E ainda, mesmo assim, também nós podemos ter o rumo da agulha. Quando a agulha tem desvio, a agulha magnética pela qual nós estamos utilizando para fazer uma referência para a navegação, que é uma referência do norte magnético, a nossa agulha, que nos aponta sempre para o norte magnético da Terra, ela também tem os seus desvios, né? Os desvios da agulha. Por isso também nós temos aí os rumos também da agulha. Vamos lá. Primeiro norte, né? Nós temos aqui um norte verdadeiro da Terra, pelo qual os nossos rumos vão se chamar rumos verdadeiros, tá? Nós temos como referência ainda o norte magnético da Terra, que os nossos rumos serão magnéticos. E ainda nós temos também o nosso norte da agulha magnética, onde os nossos rumos serão da agulha magnética, tá? Então, o nosso rumo, que é a direção pela qual a nossa embarcação vai seguir, deixa eu pegar aqui uma embarcação, vou pegar aqui um veleiro, estou aqui com o veleiro. Então, o rumo nada mais é
do que a direção pela qual essa embarcação está navegando, né? É para onde a proa dessa embarcação está navegando. Então, nós temos que ter uma base, uma referência, né? Aqui nós temos o norte verdadeiro. Se eu disser que a minha embarcação está navegando com essa proa, nessa proa aqui, ó, nessa proa, eu posso dizer que ela está tendo como referência aqui, ó, o norte verdadeiro. Então aqui, ó, vamos supor aqui que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui 45 graus, né? Então eu vou ter aqui 45 graus. Aqui nós estamos navegando, tendo como referência aqui um norte verdadeiro. Deixa eu fortalecer mais essa linha. Tá? Se essa minha embarcação estiver tomando esta direção, o meu norte vai ser verdadeiro. Se eu tomar como referência o norte verdadeiro, então o meu rumo vai ser 0,45 graus verdadeiros, devido a essa referência verdadeira. Tá? Os rumos verdadeiros, né, eles são obtidos diretamente da carta náutica. Quando eu quero traçar uma derrota, fazer um plano de navegação, eu vou utilizar a carta náutica para fazer esse plano de navegação, para eu traçar as minhas retas de navegação, nesta carta náutica. Então, eu vou obter ali na carta náutica, através da rosa dos ventos, os meus rumos. Esses rumos obtidos na carta náutica são rumos verdadeiros, porque a carta náutica ela só oferece como referência ao norte verdadeiro. Os rumos, porém, portanto, serão verdadeiros. Tá? Mas para que a gente possa navegar com a agulha magnética, nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque existe a declinação magnética. O que é a declinação magnética? A declinação magnética nada mais é que é a diferença que existe entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Devido ao magnetismo terrestre, devido às posições, né, cada região tem uma posição diferente, isso pode ser alterado devido à profundidade do mar, às montanhas, a concentração de magma terrestre naquela posição, a rotação da Terra. Tudo isso influencia nessa declinação magnética. E as agulhas magnéticas, que elas servem para a nossa orientação na navegação, elas são extremamente sensíveis a essas declinações magnéticas. Por isso é importante saber, para a região em que nós iremos navegar, qual a declinação magnética para aquele local, naquele ano. Okay? Então, todas elas têm, toda região existe a sua declinação magnética. Então, isso significa que o norte magnético não fica na mesma posição do norte verdadeiro. Se eu tiver que navegar com a minha agulha magnética, eu vou tomar como referência o norte magnético da Terra. Para chegar até ele, para que eu possa sair do norte verdadeiro e utilizar a agulha como uma referência para a minha navegação, eu teria que acrescentar ou subtrair ao norte, ao meu rumo verdadeiro, ao meu norte verdadeiro, a declinação magnética do local, bem como também o norte da agulha. O norte da agulha ele é dado devido à soma algébrica entre o norte magnético e o desvio da agulha. Então, nós temos aqui também o desvio da agulha. Tá? O desvio da agulha ele pode ser para oeste ou pode ser para leste. Assim como também a declinação magnética. A declinação magnética do local, ela pode ser tanto declinação magnética. Ela pode ser tanto para oeste como para leste. Quando a declinação magnética, seja lá quanto ela for para oeste, nós vamos somar ao meu rumo verdadeiro, que foi tomado como norte verdadeiro. Tá? Nós vamos somar ao meu rumo verdadeiro
para que eu possa navegar com rumos magnéticos através da minha agulha magnética. Tá? Então, a minha declinação magnética ela pode ser para oeste, eu vou somar, ou então para leste, eu vou diminuir. Para a nossa alegria, a declinação magnética de todo o Brasil é sempre para oeste. Então, se eu descubro que o meu rumo é 0,60, né? 0,60, o meu rumo verdadeiro é 0,60, vamos supor que o meu rumo verdadeiro aqui, vamos trabalhar com 45? Vamos supor que o meu rumo verdadeiro, né? Aqui é o meu rumo verdadeiro. Por quê? Porque está referenciado ao meu norte verdadeiro. Então, eu achei um rumo verdadeiro na carta náutica. Se eu for navegar com o GPS, vamos supor que de um ponto A na carta náutica até um ponto B na carta náutica, se eu ligar esse ponto e trazer essa reta para a rosa dos ventos da carta náutica, eu vou descobrir que essa reta tem uma angulação de 45 graus. 45 graus aqui, verdadeiros. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar a tela contrária, voltada para o outro lado, até para aqui um ponto A e aqui um ponto B. Tá? Se eu for unir esses pontos, né, eu vou traçar uma reta, aqui é a minha partida e aqui a minha chegada. É a minha sigradura, a minha viagem. Quando eu trouxer essa reta para o centro da rosa dos ventos, que fica na carta náutica, eu vou trazer ela em paralelo para o centro da rosa e ela vai me indicar, não está bem no centro, né? Porque eu estou fazendo manualmente. Vamos supor que ela vai me indicar aqui 45 graus. Então, pegou aqui em 45 graus. Então, eu vou traçar aqui 45 graus. Então, eu já sei que o meu rumo verdadeiro vai ser 45 graus. Se eu for navegar com o GPS, não vai ter problema nenhum. Então, eu vou navegar a 45 graus de rumo verdadeiro pelo meu GPS, porque os GPS, eles trabalham com informações verdadeiras. Portanto, se eu for navegar com a minha agulha magnética, eu tenho que saber qual é a declinação magnética do local e fazer as transformações, as conversões dessas medidas, dessas unidades. Pois bem, então vamos supor que nós temos uma declinação magnética local, né? Vamos lá, uma declinação magnética de, vamos colocar aqui, de 20 graus. Tá? 20 graus oeste, declinação magnética local. Então eu venho aqui e vou colocar a minha declinação magnética. Tá? Isso aqui é o meu norte magnético como referência. Esse ângulo formado entre o norte verdadeiro e o meu norte magnético chama-se declinação magnética. Tá? Essa é a declinação magnética, que eu devo somar ou diminuir. No caso, ela é para oeste. Tá? Então, nós temos declinação magnética a partir do norte verdadeiro a leste do norte verdadeiro ou a oeste do norte verdadeiro. Portanto, se eu quiser fazer uma navegação pela minha agulha magnética, eu vou ter que somar essa declinação magnética, vamos supor que seja 20 graus, tem que somar ao meu rumo verdadeiro. Então, o meu rumo magnético vai ser rumo verdadeiro mais declinação magnética. Tá? Mais declinação magnética, que pode ser para oeste ou para leste. É mais ou menos. Se for para oeste, vai ser mais. Se for para leste, vai ser menos a declinação magnética. Okay? Mas ainda temos uma outra referência, um outro norte, porque as agulhas magnéticas quase sempre têm os seus desvios. Tá? Então, quando a agulha tem desvio, nós temos aí então o norte da agulha. Tá? O norte da agulha. Vamos supor que a nossa agulha está com desvio de 2 graus para oeste. Aqui, vamos supor. Né? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos... Aqui não está escrevendo legal.
Então aqui ó, é o nosso norte da agulha. Quando eu faço aí, quando eu acrescento o desvio da agulha, ela vai estar sempre relacionado a leste ou a oeste do norte magnético. Então cada agulha tem os seus desvios, né? Por isso que é bom fazer a cada 2 anos a compensação da agulha magnética, né? Vamos supor que eu tenho 2 graus aqui para oeste, tá? 2 graus para oeste. Nós temos aí 2 graus para oeste. Isso significa que eu vou ter que somar a minha declinação, aqui, somar a minha declinação magnética mais 2 graus, que é o desvio da agulha. Tá? O desvio da agulha também é para oeste ou também para leste. Se for para leste eu vou diminuir. E se for para oeste, eu vou somar. Neste caso aqui, o que eu tenho aqui? Para me descobrir aqui o meu rumo definitivo, já que eu estou com declinação da agulha também, então eu vou ter que fazer uma soma algébrica entre o meu rumo verdadeiro, declinação magnética e ainda o desvio da agulha. Tá? Eu ainda vou ter que fazer o desvio da agulha. O desvio da agulha também tem desvio da agulha para oeste e para leste. Tá? Então, quando o desvio da agulha ela é para oeste, eu somo a declinação magnética. Quando o desvio da agulha é para leste, eu vou diminuir da declinação magnética. Tá? Então, portanto, existe uma regra, existe um macete, um método, que é o método da variação total das inclinações magnéticas, né, das variações magnéticas daquele local. Existe o método da variação total. O que é esse método da variação total? A variação total nada mais é do que a soma algébrica entre declinação magnética, tá, e o desvio da agulha. Então, a variação total nada mais é do que a soma algébrica entre a declinação magnética mais ou menos o desvio da agulha. Tá? Se o desvio, o quadrante, tá? Esses quadrantes forem diferentes, tá? Se forem diferentes, eu vou diminuir. Se forem iguais, eu vou somar. Tá? Então, a variação total aqui, ela vai ser a soma algébrica, né, desses 2 elementos. Se forem diferentes, se for da declinação magnética oeste e aqui for leste ou vice-versa, eu vou diminuir. Eu vou fazer diminuição. Então, vamos fazer vários exercícios e durante os exercícios você vai entender perfeitamente o que nós estamos querendo dizer. Tá? Mas, a princípio, grosso modo, é assim que nós vamos determinar os nossos rumos. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho aí sobre marcações também, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar. Vou fazer marcação. O que é marcação? Marcação nada mais é que quando eu marco um objeto, eu marco um objeto no mar, eu posso ter algumas referências sobre marcação. Tá? Eu posso ter marcação relativa. É quando eu marco um objeto no mar. Tá? A marcação relativa é quando eu marco um objeto. Vamos supor que eu marquei um objeto aqui. Está aqui marcado o objeto. Tá? Marquei um objeto exatamente aqui. A marcação relativa nada mais é do que a partir da minha proa. Tá? É uma marcação que é contada a partir da minha proa no sentido do ponteiro do relógio. Tá? No sentido do ponteiro do relógio. A partir da proa e vai de 0 a 360. Quando eu digo relativos, é relativos à minha proa, em relação à minha proa. A minha proa vai ser sempre 0. Tá? Então, quando eu marco um objeto por aqui, pelo meu través de Boreste, eu já sei que esse objeto está na marcação relativa 090. Então, essa é a marcação relativa. A marcação relativa ela vai sempre de 0. Tá? Tem como a proa como referência, tá? A referência é a proa da embarcação e vai de 0 a 360 graus.
através de como que a gente faz isso, um ângulo divisável do objeto. Então eu me posiciono de frente para o objeto e faço ali uma visada, tá? Faço uma reta, uma visada em relação a esse objeto e vou fazer aí a marcação relativa, sempre de proa, da proa no sentido do ponteiro de relógio até 360 graus. Tá? E qual é o tipo de marcação que nós temos? Nós temos a marcação verdadeira. A marcação verdadeira tem como referência o nosso norte verdadeiro. Se eu faço uma marcação de um objeto aqui, ó, olha só, fiz uma marcação aqui desse objeto. Tá? Se eu estou navegando no norte verdadeiro e tem como referência o norte verdadeiro, então esse objeto está aqui pelo meu través de bombordo, esse objeto está a 270 graus verdadeiros. Então, eu marquei o objeto a 270 graus verdadeiros. Tá? E também também tenho marcação magnética. O que é a marcação magnética? A marcação magnética, ela tem como referência o norte magnético. Tá? Se eu estou navegando com a agulha magnética e faço uma marcação de um objeto, vamos supor aqui, ó, que eu estou aqui no meu norte magnético, né? E eu faço uma marcação magnética desse objeto, ó, se eu fizer uma marcação magnética através do meu norte magnético, tá? Não falei nem ainda sobre a marcação da agulha, tá? Aqui é a marcação magnética. Então, eu vou falar agora desse mesmo objeto. A quantos graus, então, está a marcação magnética desse objeto que eu avistei? Pelo norte verdadeiro, ele está a 270, né? Aqui está a 270 verdadeiro. Tá? E se eu for fazer uma marcação magnética através da agulha magnética? Tá? Então, eu tenho que descobrir aqui qual é a declinação magnética do local. Então, eu vou acrescentar, no caso, se a declinação magnética for para o oeste. Se a declinação magnética for para o oeste, eu vou, além dessa marcação 270, eu vou acrescentar aqui a minha marcação magnética, que é para o oeste, mais 20 graus. No caso, então eu vou ter a marcação magnética é igual a marcação verdadeira mais a declinação magnética. Tá? Então eu tenho a marcação verdadeira, se eu for marcá-lo verdadeiramente, através do meu norte verdadeiro, tá? Então, a marcação verdadeira tem como referência o norte verdadeiro. Eu já tenho 270. Portanto, porém, eu quero a marcação magnética. Então, eu tenho aqui a marcação magnética, mais 20 graus oeste. Então, eu vou somar. Se fosse para leste, eu diminuiria. Então, aqui no caso, a marcação magnética é igual à marcação verdadeira, que é 270, mais 20 graus oeste. Tá? Marcação magnética igual a 290. Tá? Então, isso aqui é a nossa marcação magnética, que tem como referência, tá, o nosso norte magnético da Terra. Tá? Aqui tem como referência o nosso norte verdadeiro, como referência. Vamos agora falar sobre uma outra marcação. Agora, para finalizar, nós temos aí a marcação da agulha. Tá? Então, nós temos aqui marcação da agulha. Para a marcação da agulha, nós temos que fazer aquilo que é chamado a variação total. O que é a variação total? É a declinação total. Né? Se eu estou marcando pela agulha, isso significa que a minha agulha tem desvio. Se a minha agulha tem desvio, então eu tenho que procurar saber que desvio é esse. Aqui nós sabemos que o nosso desvio é 2 graus oeste. Né? Nós temos aqui com desvio de agulha de 2 graus oeste. Sabemos então que a variação total aqui, ó, variação total, vamos aqui, ó, variação total é igual ao desvio da agulha, mais ou menos, no caso vai ser mais, que é para o oeste, mais a declinação magnética do local. Variação total é igual a 20, né,
a 2 graus mais a inclinação magnética, 20. Variação total igual a 22 graus. 22 graus o quê? Aí nós temos que ver qual é o quadrante que está predominando, que é o quadrante oeste. Variação total, 22 graus oeste. Aonde que eu vou inserir agora essa variação total? Para descobrir a marcação da agulha aqui para esse objeto. Então, a marcação da agulha nada mais é do que a minha referência vai ser o norte da agulha. Então, aqui já vai se somar 20 mais 2, 22 graus. Então, a marcação da agulha usa como referência o norte da agulha. Então, se eu estou navegando pelo norte da agulha, né, se eu tomo como referência o norte da agulha, então esse objeto aqui vai estar sendo marcado como então, né? A marcação magnética desse objeto deu o quê? 270 mais 20, né? 290. Então, a marcação magnética, marcação magnética é igual ao quê? Marcação magnética. Aqui no caso, eu já vou fazer direto a marcação da agulha, tá? O que é a marcação da agulha? A marcação da agulha nada mais é a marcação da agulha. Nada mais é do que a variação total mais a marcação verdadeira do objeto. É a marcação verdadeira mais variação total. A marcação da agulha vai ser igual marcação verdadeira. Qual é a marcação verdadeira mesmo desse objeto? Que tem como referência aqui o meu norte verdadeiro, 270. 270. Mais o quê? Por que vai ser mais? Mais ou menos. Vai ser mais. Por quê? Porque é oeste. A soma algébrica aqui da variação total vai dar para oeste, que vai predominar o campo oeste, tá? Que é o setor cardinal oeste. Então eu vou ter aqui mais 22 graus de variação total. Então a marcação da agulha magnética vai ser 292 graus. Tá? Então é só um exemplo de como a gente faz essa marcação da agulha, que tem como referência o norte da agulha. Tá? Aqui é o norte da agulha. Deixa eu acender isso aqui. Norte da agulha. Mas ainda temos uma outra marcação, tá? Que é chamada marcação polar. A marcação polar, ela vai sempre de 0 a partir da proa. Ela se parece muito, a marcação polar se parece muito com a marcação relativa, tá? Se parece muito com a marcação relativa. Agulha. A marcação polar, A marcação polar ela pode ser boreste ou marcação polar bombordo. Ela vai sempre de 0 a 180 graus por boreste, tá? Por boreste. E aqui, marcação polar bombordo vai de 0 a 180 graus por bombordo. Então, a marcação polar, ela está diretamente relacionada com a minha proa. Tá? Então, ela vai de 0 a 180 graus por boreste. Vamos supor que eu avistei um objeto, né? Vamos supor que eu avistei um objeto aqui por 40 graus, por 30 graus, né? Avistei um objeto aqui, ó, a 30 graus da minha proa, ó, tá aqui, uma reta. Avistei um objeto a 30 graus da minha proa, tá? Se eu fizer uma marcação polar desse objeto, eu vou dizer que ele está, que eu marquei esse objeto na marcação polar 030 graus boreste, marcação polar. Então, a marcação polar, ela vai, se for por boreste, se esse objeto está por boreste, ele vai ser de 0 a 180 graus, boreste, ou se o objeto está por bombordo, ele vai de 0 a 180 graus por bombordo. Tá? Essas são os nossos rumos e marcações para nós determinarmos de como nós vamos governar a nossa embarcação até o nosso destino. Tá? Sabendo que rumo nada mais é que é a direção para a qual a nossa proa está apontada durante a navegação e que pode ter diversas referências para esse rumo.
Se eu quiser navegar com rumos verdadeiros, eu vou ter como referência o nosso norte verdadeiro. Mas se eu for navegar com agulha magnética, eu vou ter que fazer a compensação magnética do local através da declinação magnética. E se a minha agulha ainda tem um desvio, eu ainda vou ter que fazer uma soma algébrica que se chama variação total. Eu tenho que saber a variação total para saber como que eu vou fazer essa compensação para poder governar essa minha embarcação com a minha agulha magnética. Tá? Agora nós vamos fazer uma série de exercícios e eu convido a vocês agora a participar desses exercícios em que a cada exercício nós vamos realizando comentários de maneira que tu possa chegar ao entendimento o porquê das conclusões, o porquê dos resultados nos cálculos de navegação. Agora, a partir de agora, você, meu mestre, está convidado à realização dos cálculos de navegação. Vem comigo!